Pai, tudo bem? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Mateus capítulo 10. Hoje vamos ver se a gente consegue falar versículo 1 até o 12. Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o 5, que diz assim, Marcos capítulo 10, versículo 1. Falei Mateus, estou errando. Estamos estudando o livro de Marcos, e o pastor falando outro capítulo, né? Outro livro. Marcos, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o: É lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes: Que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: Pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito este mandamento. Pai querido, Pai celestial, estamos na tua presença santa mais uma vez. Queremos nesta noite conversarmos sobre esse texto, de maneira que venhamos a ser aperfeiçoados pela tua palavra. Que possamos nortear a nossa vida pelos parâmetros bíblicos, por aquilo que a tua palavra afirma, por aquilo que o Senhor Jesus disse, por aquilo que Deus falou nas Sagradas Escrituras. Cremos que a tua palavra, que cada livro, cada palavra neste livro foi inspirada por ti. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa o nosso coração, exorta-nos, corrige-nos, para que possamos chegar na tua presença em comunhão perfeita com Cristo, com o teu Espírito Santo e com o Pai. Amém. Deus abençoe. Podeis assentar. Estamos mais uma porção do livro sagrado que nós estamos falando. Amém? Vamos iniciar. Aqui o primeiro versículo está fazendo a localização. Nós estamos aprendendo que Jesus está... existem 3 anos na vida de Jesus, né? No seu ministério. Aproximadamente 3 anos e meio, a gente poderia dizer. Ele, durante o ministério, segundo o Evangelho de João, passa por 3 Páscoas. Então, as 3 Páscoas diferentes demonstram que Jesus estava no seu ministério durante 3 anos, aproximadamente 3 anos e meio. Amém? Então, o versículo, nós temos um primeiro período da vida de Jesus, do ministério de Jesus, que é o período da aprovação. Então, ele começa a ministrar, ele começa a curar, ele começa a fazer maravilhas, milagres, e as pessoas começam a fazer multidões em torno dele. Depois ele começa, a segunda fase é a fase da rejeição. Rejeitar a mensagem de Jesus. Rejeitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e como Messias. Até hoje, o povo judeu, a maioria, ou uma grande parte, não crê que Jesus é o Messias.
mas todos aqueles que creem no seu nome, que creem em Deus como Pai e em Jesus como Filho, como aquele que foi enviado por Ele, esse tem a vida eterna. Esse tem a salvação. Então, na fase de rejeição, Jesus começa a ser rejeitado em Nazaré, vai para Cafarnaum. Depois, em Cafarnaum, também ele é expulso da sinagoga. E aí ele vai para o terreno dos gentios. Agora Jesus parece que está se aproximando novamente. Então Jesus está aproximando. Jesus vai chegar de volta a Jerusalém, onde ele vai morrer. Mesmo rejeitado, Jesus tem uma agenda de Deus para cumprir. E a agenda de Deus para Jesus é a morte de cruz. Não foi um acidente, mas era a vontade de Deus que ele morresse no meu e no seu lugar, porque somos pecadores, precisamos da graça, do perdão e da misericórdia do Senhor. E aqui nós temos Jesus saindo do território gentílico e descendo para Cafarnaum e agora Judeia. Alguns dizem Pérea, além do Jordão. Esse além do Jordão faz menção ao local onde João Batista estava batizando as pessoas, onde João Batista estava ministrando, onde João Batista estava acusando até Herodes de ter um casamento impróprio, um casamento ilegal. Então está dizendo que ele foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. Ainda existe uma multidão perto de Jesus, querendo alguns só o pão multiplicado, alguns só o peixe multiplicado, outros somente um milagre, mas também uma parte daqueles que eram seguidores de Jesus. Os seguidores de Jesus iniciou com 12, depois os 70, depois os 500 que presenciaram a ascensão de Jesus. Esses são aqueles que se colocaram como testemunha de Jesus, como alguém, como discípulo, alguém que ouvia, que cercava Jesus. Aqui no versículo 2, vamos iniciar um tema difícil de falar, sobre divórcio. Esse é o tema de hoje. E aproximou-se dele os fariseus, perguntou-lhe, tentando. Então a pergunta tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Experimentar Jesus. Era fazer Jesus entrar em contradição. Contradição contra Moisés, em contradição contra Deus, em contradição quanto às escolas que tinham na época. Existiam pelo menos 3 escolas. Tinha a escola de Shammai, ou Simai, né? Que quer dizer o quê? Samai ou Shammai, né? Que quer dizer o quê? Ele dizia que só tinha uma forma de divórcio. Era a única forma: infidelidade, impureza sexual, imoralidade. O termo é porneia. Então ele trata qualquer atividade sexual não autorizada. O que é que não é autorizada? Qualquer espécie de relacionamento sexual que não for por meio do casamento, segundo a Bíblia. E nós vamos ver como é o casamento segundo a Bíblia. Qualquer relacionamento sexual entre 2 homens, 2 mulheres, entre um homem ou uma mulher e animais, entre um adulto e uma criança, entre parentes, irmãos, avós,
sobrinhos, netos. Qualquer relacionamento assim é proibido pela Bíblia. É contrário à vontade de Deus. Alguns chamam o relacionamento homossexual como um relacionamento de amor, mas a Bíblia chama de pecado, a Bíblia chama de torpeza, a Bíblia chama de impureza. A pergunta que eles querem fazer é para colocar Jesus em xeque. Eles não querem uma resposta. Eles não estão preocupados em tirar uma dúvida. E há até crentes assim na igreja. Ele faz a mesma pergunta para os pastores todos que passam por ele, que ele conhece. Sempre querendo validar os seus pecados. Um pastor já respondeu. Ele já leu na Bíblia. Ele já tem conhecimento. Mas ele fica perguntando para todos. Porque ele quer fazer uma forma de ter uma desculpa para pecar. A intenção dos fariseus não era uma intenção de aluno e mestre. Era alguém que coloca o outro em dificuldade e não está preocupado muito bem com aquilo que ele vai tentar responder. É aproveitar aquilo que Jesus vai dizer para ir contra. E a pergunta deles é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mateus, capítulo 19, que é o nosso texto similar. No versículo 3, ele complementa: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Nós temos que lembrar que Marcos está escrevendo para grego. Então o grego não vai pela Bíblia. O grego, ele já tem a legislação dele. Para o judeu, quem podia dar carta de divórcio? Só o homem. Para o grego, tanto a mulher quanto o homem poderia dar carta de divórcio. Todos os dois poderiam lançar a mão dessa forma de separação. Porém, o que ele está trazendo aqui, Mateus, está escrevendo para judeu. Então, quando Moisés fala em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 ao 4, ali em Deuteronômio, ele está trazendo uma forma. Vamos lá para Deuteronômio. É a primeira vez que aparece a palavra divórcio. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio ou carta de divórcio, e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Aí continua: se ela, pois, saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer, ou lhe fizer escrito de divórcio, uma carta de divórcio, um repúdio, e lhe der a sua mão e despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que lhe seja por mulher, depois que for contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não fará pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança.
Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 ao 4. Foi o que eu li agora, né? Então, irmãos, olha só. A pergunta deles é uma pergunta capciosa. A escola de Shammai dizia que só por adultério. E essa coisa feia aqui, para Shammai, era infidelidade, era imoralidade. Muitas pessoas questionam o que é isso. Shammai poderia ser conhecido como aqueles que são mais preocupados com a lei, com a palavra, com o temor a Deus. Nós temos também a outra escola chamada de Hillel ou Hallel, né? Então essa escola era uma escola que era mais liberal, a conservadora de Shammai, colocando apenas a questão da impureza sexual, da imoralidade sexual, como uma regra para o divórcio que Moisés permitiu. Moisés não está ordenando. Moisés não está dizendo que não pode perdoar. Moisés não está falando que não pode ter reconciliação. Mas havia um motivo por que Moisés fez isso. O primeiro motivo era preservar a mulher. Era proteger a mulher. Como só o homem podia dar carta de divórcio, o homem podia, como um homem mau, uma pessoa que não tem Deus, porque tem muita gente dentro da igreja que porque tem cartão de membro, porque dá dízimo, porque faz parte da igreja material, ele acha que ele faz parte da igreja espiritual. Tem muito crente descrente, tem muito crente ímpio. É por isso que tem crente que bate na mulher. É porque é ímpio. Que se fosse crente de verdade, que tivesse o amor de Deus na vida, no coração, se fosse transformado, jamais iria estender a mão contra sua esposa. A Bíblia é contra maltratar a esposa fisicamente, emocionalmente, tratar a mulher como vaso mais fraco, diz a Bíblia. Tratar a mulher de maneira adequada, honesta. Deus vai falar através de Malaquias, no capítulo 2. Não ser desleal com a mulher da sua mocidade. Então Deus fala para tratar bem a mulher. Se não trata bem, é porque é ímpio, é incrédulo, não é crente. Simples assim. Precisa aceitar Jesus, precisa voltar para Jesus, precisa pedir perdão, precisa se reconciliar e tem perdão. Deus pode perdoar, mas precisa mudar de vida. Precisa mudar de comportamento. Então, a pergunta é para colocar Jesus em xeque. Existia uma outra escola, que é os essênios, que pregava o celibato. Nós vamos ver isso, possivelmente, João Batista era celibatário. O próprio Jesus não teve relacionamento com uma mulher. O próprio Paulo, em alguns momentos, ele fala para as pessoas, aqueles que estão solteiros, fiquem como eu. Alguns estudiosos chegam a dizer que Paulo não é casado, ele é solteiro. Num dos estudos que já fiz sobre Paulo, eu acredito que Paulo foi casado. Depois que ele aceita Jesus, ele é abandonado. E aí sim ele fica solteiro, porque ele é membro do concílio. E para ele ser membro do sinédrio, para ele fazer parte disso, ele tinha que ser casado. É um dos comentários que eu estudei na época que estudei sobre Paulo. Mas Paulo está dizendo de uma situação dele atual. Naquele momento que ele escreveu, ele estava só. Há alguns
no passado até não crentes, que não casavam para servir ao Estado, ser um guerreiro, ir para a guerra, fazer parte da defesa do Estado. Mas Paulo está dizendo, faça como eu como? Alguém que pensa em não casar, não é pecado. Amém? Agora, Paulo está dizendo o motivo de não casar: dedicar a sua vida para Deus. Ser um pregador da palavra. Ser alguém que vai evangelizar. Alguém que vai cantar, adorar, viver para Cristo. A Bíblia fala, aquele que é casado, cuide das coisas da mulher, das coisas do marido, em como agradar a sua esposa. Você é casado? Então agrada a tua mulher. Se ocupa nisso. E o homem e a mulher em agradar o seu esposo. Agora, é melhor casar do que viver abrasado. Viver com namoro indecente. Viver praticando sexo fora do casamento. Eu disse que qualquer relacionamento sexual que não for dentro do casamento, falei dos esdrúxulos com animais, homem com homem, mulher com mulher. Agora, casamento entre solteiros, um homem e uma mulher, sexos opostos, solteiro, pecado. Sexo entre um homem e uma mulher que são casados, bênção, venerado seja o matrimônio sem mácula, sem traição, sem adultério, sem prostituição. Ao solteiro, fique solteiro, aguenta a força aí, vai orar, vai escolher, vai pedir a Deus. Não tem esse negócio. Deus fez um homem e uma mulher com uma forma de encaixe perfeito. Assim que ele vê, ou que ele encontrar, vão se atrair, vão se grudar. Não existe isso não. Isso é uma escolha. Você tem a oportunidade de escolher quando é solteiro. Ah, pastor, mas quando eu casei, eu não era crente. Então eu posso separar. Não pode. Ah, pastor, mas eu casei enganado. Posso separar? Não pode. Casou, agora não separe. Esta é a palavra. Então, essa questão do celibatário, tem muita gente que diz o seguinte, tem um texto de Paulo que fala, a mulher que separar do seu marido, que apartar do seu marido, que ela não case, ou se reconcilie com o seu marido. Muito bom. Mas para Paulo, estou adiantando o assunto, né? Tem também a palavra de Jesus aqui, em Mateus. Quando os discípulos ouvem falar sobre o casamento, sabe o que eles falam? De boa, Jesus, muito boa a palavra do Senhor. Foi? Lá em Mateus 19, eu estou fazendo uma salada de versículos, está vindo os versículos fora da ordem. Segura aí. Aí Mateus, os discípulos viram para Jesus e falam assim, Jesus, duro é essas palavras, então é melhor não casar. Paulo está dizendo o quê? Mulher, divorciou, então não casa. Não é isso? Os discípulos estão dizendo, então é melhor não casar. Sim ou não? É melhor para o homem não casar. O que Jesus fala? Duro é esta palavra. Falar para uma pessoa que separou que ela não pode casar, beleza, não é você. O fariseu coloca jugo no outro que ele não pode suportar. Quando é ele, as regras mudam. Jesus está dizendo, duro é esta palavra.
Não é para todo mundo esse negócio de ficar sem casar. Não é para todo mundo que ficou viúvo continuar sem um companheiro, uma companheira. Agora, quem pode, pega essa palavra. E aí Jesus vai falar sobre 3 tipos de eunucos. Está no final do texto do 19. Que nós estamos estudando sobre o divórcio. No final da parte do divórcio. Então, o que acontece? Ele vai falar, tem uns que nascem eunucos. O que é nascer eunuco? Pode ter 2 aspectos. Primeiro aspecto, nasce com defeito no órgão sexual. Pessoas que têm defeito, que não têm a condição de ter relacionamento sexual. Pode acontecer? Pode. Nasce eunuco. Esse nascer eunuco também pode ser sem desejo pelo sexo oposto. Aí o diabo vem e coloca para a pessoa, se você não gosta de mulher, então você gosta de homem. Se você não gosta de homem, então você gosta de mulher. Mas Jesus está dizendo, tem gente que nasce sem essa atração, sem essa possibilidade de relacionamento. Esses vão ficar solteiros. Não tem pecado, não é pecado. Pecado é porque eu acho que não gosto do sexo oposto, eu ficar com o mesmo sexo. Isto é pecado, avareza, torpeza, a Bíblia condena. Amém? Vamos voltar para Marcos, vamos seguir a nossa sequência aqui. Qual que é a intenção, além das 3 escolas que nós colocamos, qual que é a intenção dos fariseus? Primeiro, Jesus está andando agora na terra onde estava João Batista, onde João Batista estava apontando o pecado de Herodes. Herodes prendeu João Batista porque falou contra o divórcio. Matou João Batista por causa disso. A Herodias pede a cabeça dele, pede a filha lá, depois daquela dança sensual, para pedir a cabeça dele. E ela pede e cortam a cabeça de João Batista. Então, João Batista morreu praticamente pode ter tido outros motivos, porém, o motivo mais certo é que ele pregou contra o divórcio de Herodias e de Herodes, e contra o casamento deles. Ele era contra aquela situação que eles estavam vivendo. E falou claramente para todo o povo ouvir. Né? Então, o que os fariseus queriam? Jesus é meu inimigo. Porque os fariseus se colocaram como inimigo de Jesus. Se ele ficar numa situação complicada, porque quando eles perguntaram para Jesus, é certo dar o imposto? Qual que é a intenção deles ali? Ele vai falar que não pode dar imposto para César, então ele pode ser acusado de estar incentivando o povo de rebelar contra César. Mas se ele falar que tem que dar, então o povo judeu vai ficar com raiva dele, porque detestava os publicanos que cobravam os impostos. Só que o publicano roubava também, né? Não era só cobrava, né? Ele podia acrescentar e não tinha ninguém que livrava eles da mão do publicano. Então a intenção é colocar Jesus em dificuldade. Se isso chega no ouvido de Herodes, e Herodes quisesse prender Jesus, poderia ter feito como ele fez com João Batista. Essa era a intenção por trás do questionamento para Jesus no local, praticamente, onde João Batista tinha sido preso, onde João Batista tinha feito seu ministério. O segundo motivo também poderia ser colocar Jesus contra Moisés. Se ele disser que não podia, ele estava indo contra a palavra de Moisés, aqui no capítulo 24.
E em terceiro lugar, eles também poderiam estar colocando Jesus contra o povo. Porque a escola que mais se destacava na época e na vida desses fariseus era a escola de Halel ou Hillel. Era essa escola, a escola mais liberal, a escola que podia separar da mulher por qualquer motivo. Irmãos, chega ao absurdo os comentários. Chega a dizer que se a mulher queimasse o arroz. Qual a mulher aqui que nunca queimou arroz? Eu sou homem, mas eu já queimei. Podia separar. Essa coisa feia era explorada. Na verdade, o Hillel, ele não se preocupava com muita coisa. Ele queria dar legalidade. Chegou ao absurdo de ter fariseu, alguns desses aqui da lei, que ele fazia o contrato de casamento de um dia. Ele ia para uma cidade que a mulher dele não estava lá, ele fazia um contrato de casamento de um dia. O que é isso, irmãos? É prostituição. Só que com ar de legalidade. Casava por um dia, separava. Dava carta de divórcio no outro dia. É o legalismo. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Mateus completa, porque esta era a intenção deles. E também fazendo alusão a Deuteronômio capítulo 24. Agora Jesus, diante de uma pergunta dessa, para espremer Jesus, para colocar Jesus contra a parede, diante de uma pergunta dessa, Jesus faz uma outra pergunta. Jesus é maravilhoso, né? Jesus é sábio. Algumas vezes ele respondia perguntando. Então me responde uma coisa aqui, espera aí. Aqui, em Mateus, em Lucas, né? Marcos, no versículo 3 está assim: mas ele respondendo disse-lhes: que vos mandou Moisés? Perguntando, está indagando. O que Moisés mandou? Eles vão responder no próximo versículo. E eles disseram: Moisés permitiu. Espera aí, Jesus perguntou o que Moisés permitiu ou o que Moisés mandou? Tem diferença? Tem ou não tem, irmãos? Tem diferença. Jesus está perguntando: o que Moisés mandou? E eles respondem: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar a mulher. É? Jesus vai esclarecer agora o que é o casamento. Primeira coisa, quem cria o casamento? Deus. Quem criou o divórcio? O homem. Mas está na Bíblia. Moisés escreveu. Jesus vai responder o porquê. Jesus vai responder aí. Versículo 5. Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito este mandamento. Então, isso que está escrito é por causa da dureza do seu coração. É por causa do seu pecado. É por causa dos seus desejos. É por isso que o homem tem sido infiel. É por isso que o homem tem quebrado a aliança de um casamento. O casamento é coisa séria. O casamento não é brincadeira. O casamento não é para prática sexual.
Ela legaliza a prática sexual, sim. É a única forma de ter relacionamento sexual válido pela Bíblia, é o casamento. Mas se esse for o único motivo, esse casamento está fadado ao fracasso. Pela dureza do vosso coração. Como eu disse, quando Moisés escreve, é para proteger a mulher. O homem desprezava a mulher, porque tem uma diferença entre repúdio e divórcio. Talvez os irmãos e também as traduções tenham colocado a mesma palavra, mas lá em Deuteronômio vai ter um capítulo falando sobre repúdio e um capítulo falando sobre a carta de divórcio. Se a Bíblia trata um capítulo para falar o que é repúdio e um capítulo para falar sobre divórcio, é porque tende a ser coisa diferente. Repudiar é desprezar. Repudiar é abandonar. É deixar desamparada. Então Moisés fez a carta de divórcio com um objetivo. Olha só, na cabeça do fariseu, na cabeça daqueles que querem pecar, opa, se não der certo, divórcio. Aí casa a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, fica igual a Gretchen. Eu ouvi uma vez que a Gretchen já estava para lá do 10º casamento. Eu não sei nem quantos casamentos. Então, se ela é o teu padrão para casamento, então você está indo bem. Só não está indo para o céu. Você está indo bem para onde esse tipo de pessoa está indo. Esse tipo de comportamento de casar e separar por qualquer motivo. A Bíblia não aprova. Aí Jesus vai continuar. Porém, desde o princípio da criação. Opa! O que Moisés mandou? O que está escrito em Gênesis. Moisés mandou. O que está escrito lá? E fez, a resposta de Jesus une 2 versículos. Capítulo 1, versículo 27 de Gênesis. Capítulo 2, versículo 24. Aqui na resposta no versículo 6, ele está citando Gênesis, capítulo 1, versículo 27. No princípio fez Deus o homem, macho e fêmea o criou. Então, quando Deus faz o homem, Deus faz um homem e uma mulher. Deus não fez 3 mulheres para Adão, ou 4, ou 5. Adão, vai experimentando aí. Se não der certo a primeira, pega a segunda da fila. A fila está andando. Que é o que o mundo diz. A fila andou, a fila está andando. Esse é o mundo. Agora Deus não, Deus fez um Adão e uma Eva. Nem foi 3 Adão e uma Eva, e nem foi 3 Eva e um Adão. Então, quem ordenou o casamento? Quem criou o casamento? Criou o casamento para o casamento ser monogâmico. Criou o casamento para ser heterossexual. Entre um homem e uma mulher. No princípio, Jesus está citando Gênesis. Enquanto os fariseus estão lá, em Deuteronômio capítulo 24, que também foi escrito por Moisés, Moisés escreveu 5 livros. Mas eles estavam se referindo apenas a capítulo 24. E fazendo a interpretação de coisa feia como qualquer coisa. Na escola aí de Hillel, ou Halel.
desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Gênesis 1, 27. Jesus continua. Gênesis capítulo 2, versículo 24. É mais ou menos o que ele vai citar aqui. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Não é deixa e se une. Dizem que essa tradução aqui no futuro é melhor. Está na situação de solteiro. Vem para o momento do casamento, da cerimônia do casamento. Então ele deixa pai e mãe e depois se une à sua esposa. Então ele está citando aí Gênesis capítulo 2, versículo 24. Jesus volta para o princípio. Como era no princípio? Nós sabemos que Abraão teve mais de uma mulher, nós sabemos que Jacó também teve mais de uma mulher, mas o Isaac ele só teve uma única mulher. Então, na Bíblia tem aqueles que acertaram e tem aqueles que erraram. Nós vemos que Davi teve várias mulheres e teve problema por causa disso. O próprio Salomão teve várias mulheres e teve problemas por causa disso. A Bíblia não aprova a poligamia. Existe um nome diferente para o homem que tem mais de uma mulher, existe um nome específico para a mulher que tem mais de um homem. Deus proíbe. O ideal do casamento é um homem e uma mulher. E você é que escolhe. Amém? É claro que é por meio da oração. Paulo vai falar casando no Senhor. Por que casando no Senhor? Porque eu sei que o casamento é monogâmico, porque eu sei que o casamento foi Deus que criou, porque eu sei que o casamento foi intenção de Deus, foi a união de Deus. Deus olhou para o homem e disse: não é bom que o homem fique só. Se Deus disse isso, se Jesus disse que é uma palavra difícil, por que que nós queremos falar que a pessoa tem que ficar só agora? Fez assim, então tem que ficar só, para aprender. Faltou falar assim. É melhor a gente vigiar no nosso casamento, né? Melhor a gente vigiar na nossa vida. Cada um examine-se a si mesmo. E aí a gente peca duas vezes. A gente peca porque a gente fica só apontando para os outros. Enquanto o outro casou e separou, você continua com a língua desse tamanho. E ficar falando demais também, falando mal dos outros, falando com intenção de desmoralizar, descredenciar, caluniar. É pecado. Ou não? Ah, mas pecou mesmo, então vai falando aí. O Código Civil dá direito para as pessoas usar a lei e processar você. Isso é o Código Civil. E a Bíblia também. Versículo 9. Então, o casamento, vamos passar aqui. Eu quero ir para Malaquias primeiro. Malaquias capítulo 2. Aqui nesse texto que nós estamos estudando é Jesus que está falando. Em Deuteronômio é Moisés. Jesus disse. Moisés escreveu isso aí porque vocês são duros de coração. Agora, Gênesis, quem falou foi Deus. Mateus, quem falou foi Jesus. Malaquias, Deus está usando o Malaquias para falar. Olha o que ele fala a partir do versículo 14. Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Ah, pastor, mas quando eu casei, foi porque eu era muito nova. Era porque eu era muito novo.
Deus foi testemunha do seu primeiro casamento. Deus é testemunha do seu casamento. Ah, pastor, mas é o seguinte, quando eu casei, era outra história, era outra coisa. Nem eu, nem ela era crente. Não tem divórcio para esse tipo de casamento. Deus estava lá ou não? Deus estava lá. Ah, casou lá no meio dos índios. 2 índios casando, um índio e uma índia. Tem que ser do sexo oposto. Casou. O chefe da tribo lá, o cacique, fez o casamento lá do jeito dele lá. Uma pessoa que não é crente, uma pessoa que é ímpia, uma pessoa que é qualquer religião que não é evangélica, fez o casamento. Não, esse casamento não tem validade, porque não foi feito aqui na igreja. Não existe isso. Malaquias está dizendo, Deus foi testemunha. Entre ti e a mulher da tua mocidade, entre você e aquela menina de 18 anos, Claudinha. Eu com 24 anos, a Claudinha com 14. Nós entramos no matrimônio. Eu falei o quê? 14 anos foi quando eu te olhei a primeira vez. 14 anos foi quando meu coração estremeceu assim. Tinha 9 meses orando, falei, Deus, eu quero pelo menos ver. Aí apareceu a pastora com 14 anos, aí não podia nem namorar. Foram 4 anos orando, esperando o tempo certo, e 22 meses de namoro e noivado para chegar no casamento. 11 meses de namoro, 11 de noivado, e nós casamos para sempre. Amém? Não cansa de mim, não. Vai tolerando aí. Malaquias continua, essa mulher da mocidade, essa mulher da tua juventude, essa mulher que você tirou da casa do pai dela, que ela era cuidada por um pai, por uma mãe, que respeitava, que criou, que fez com que ela chegasse a essa moça, a esse rapaz. Aí você casa e depois você quer. O cara chega aí na crise da meia-idade e quer trocar de mulher. Tem uma pesquisa aí falando sobre divórcio quando a pessoa está mais velha. Porque viveu em torno dos filhos. Os filhos casaram. Agora só está os dois. Um olha para a cara do outro e fala, quem é tu? Porque são 2 estranhos dentro da mesma casa. O casamento não é em torno do filho. O casamento é em torno do homem e da mulher. Da união que Deus fez. É em torno da palavra de Deus. É em torno da vontade de Deus. Da palavra do Senhor. Malaquias continua. Com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher do teu concerto, a mulher da tua aliança. Você tinha uma aliança com ela. Se a gente for para a história dos gibeonitas, lá em Josué, tem uma história lá que ela foi feita toda errada. Um povo que não era para ter aliança com Josué, chegou para Josué com roupa velha, rota, rasgada, pegou pão borolento, chegou lá em Josué e falou assim, não, estou vindo de muito longe, eu estou muito cansado, quando eu saí esse pão aqui estava novinho, o casamento foi feito em cima de mentira. Casamento não, aliança. Foi feito em cima de mentira. Os gibeonitas enganaram Josué e o povo de Deus. Mas a Bíblia diz que Josué não consultou a Deus. Você não orou para casar, não?
Não consultou a Deus, não. Agora segura. Beija essa boca aí, beija esse daí, abraça esse aí, ama esse daí, porque é esse aí que é teu. É essa aí que é tua, porque você escolheu. Engraçado, tinha um evangelista numa igreja que, quando eu era solteiro, aí falando assim, rapaz, mas você é de sorte demais, né, para casar com a filha do pastor. Eu falei, rapaz, tu já escolheu, rapaz, sai fora. Tu já teve a tua oportunidade de escolher. O outro chegou para mim e falou assim, você acha que o pastor vai deixar a filha dele casar com PM? E cada um querendo se meter na minha vida. Eu estou escolhendo! Eu estou de joelho dobrado! Eu estou falando com o Pai. Eu estou pedindo para Ele, que é dono do ouro e da prata. Eu pedi. Eu não pedi por característica. Eu falei assim, eu quero quando eu olhar, bater o olho, eu quero que o negócio aqui mexa aqui por dentro assim. Aí veio Luciana, Patrícia, Cláudia, Karina e Júnior, né? 5 filhos. Eu falei com o pai, falei com a mãe, peguei na mão de todo mundo. A Claudinha não conseguia chegar nem perto. Travava, congelado. Deus responde às nossas orações. Você que é solteiro, você tem a oportunidade de escolher. Você está namorando, ainda tem tempo de desistir. Você está noivo, ainda tem tempo de desistir. A escolha está na tua mão, no Senhor. Você pode ser cabeça dura e não ouvir o pai e a mãe. Você pode ser cabeça dura e insistir, olhando para a pessoa e vendo o comportamento de descrente nela. Vou casar assim mesmo. Você pode escolher. Casou? Até que a morte o separe. Os casamentos, tem muitos pastores que estão pulando essa parte. Tem muito casamento que você não escuta mais. Na doença, na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza. Não está tendo mais isso não. Agora é só na riqueza, na alegria. E até quando der, quando o gênio estiver batendo. Versículo 15 de Malaquias, capítulo 2. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? Deus podia ter feito mais de um homem, mas Deus só fez um. E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos do vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Versículo 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. Em outra versão diz, odeia o divórcio. Aí a gente vai ter que trabalhar com o original e etc, etc. Mas tem versão que diz divórcio, tem versões que diz repúdio. Eu entendo que são duas palavras que não podiam ser traduzidas pelo mesmo nome. Mas o português tem várias palavras para dizer a mesma coisa. Por exemplo, manga. Qual manga que eu disse aqui? De camisa, fruta ou de gozar dos outros? Mangar do outro. Que manga que eu falei? Se não falar o contexto, você não entende. E no original, as palavras às vezes não dá muita facilidade para muitas explicações, não. Quando você volta para o original, você vê que tem diferença. Deus aborrece o divórcio. Deus não está nesse negócio.
eu vou falar de mim mesmo, né? Deus criou o casamento. O diabo tentou o homem para o adultério, para prostituição, para porneia. E o homem inventou o divórcio. Essa é a verdade, né? Vamos continuar com Marcos. Aí Jesus coloca a palavra mais forte, né? Ele agora coloca, versículo 9: portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Amém? Quem uniu? Deus. Ah, mas eu não era crente. Quem estava lá no dia? Deus. Deus é testemunha do seu casamento. Mas nós, os homens, pela dureza do coração, pela falta de transformação do Espírito Santo, buscando aquilo que é próprio do seu próprio interesse, do seu desejo, da sua carnalidade, ele troca a mais velha pela mais nova. Ele troca uma pela mais bonita, exteriormente. É pecado e Deus vai cobrar. O que Deus uniu, o juiz não pode desfazer. Há quem diga da indissolver o casamento, da impossibilidade de dissolver um casamento. Mas a gente não pode tratar porque Jesus está colocando uma exceção aqui em Marcos. Porque em Marcos não, em Lucas. Porque enquanto Marcos aqui diz Jesus respondendo, pela dureza do vosso coração, deixou ele escrito esse mandamento. Vamos lá para Mateus 19. A não ser versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a gente tem que ter atenção para essa palavra, né? Não sendo por causa de prostituição, é porneia e se refere à coisa feia que o Moisés está falando lá no texto, e está de acordo também até com a escola que Shammai está falando aí, né? Então, só tem um detalhe, não é compulsório. Se alguém foi traído, ele é obrigado a separar. Não. Eu estava falando sobre a separação, esse texto de Deuteronômio, o motivo dele ter sido escrito por Moisés. Uma das coisas é esse sentido aí, né? De proteger a mulher. Porque, na época, a mulher era sustentada pelo homem. O homem simplesmente desprezava ela, jogava ela para fora de casa, empurrava ela para fora. Uma trouxa de roupa na cabeça. E falava para ela assim, ó, some daqui, não te quero mais. E não dava a carta de divórcio para ela. Ela podia casar? Ela não podia casar, ela estava sendo repudiada. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 31. Mateus 5, 31 diz assim. Jesus está falando, qualquer que deixe a sua mulher, que lhe dê carta de desquite, de divórcio. Ué, pastor, peraí.
Porque não pode repudiar. Não podia separar sem dar a carta de divórcio, sem dar a carta que Moisés está falando em Deuteronômio. Então Jesus fala assim, ó, se você for se apartar da mulher, dê carta de divórcio para ela. Eu, porém, vos digo, agora Jesus está falando, que qualquer que repudiar sua mulher, mandar ela embora sem carta de divórcio, que não seja por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. Porque o repúdio impede a mulher de casar de novo. Quem casar com a mulher repudiada, comete adultério. A mulher repudiada que casar com outro, comete adultério. Voltando para Marcos. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe homem. Por que tem a carta de divórcio? Por causa da dureza no nosso coração, por falta de amor, por falta de cristandade. Falando sobre ter mais de uma mulher ou mais de um homem, né? Nós vemos lá, no Decálogo, o versículo, o 9º mandamento, ele vai falar sobre falso testemunho, né? É isso? Tem a questão de não desejar a mulher do próximo também. Lá não está dizendo assim, não desejar as mulheres do próximo. Nem está próximos no plural e nem está mulheres no plural. Está no singular. Porque a intenção de Deus é o quê? Uma única mulher para cada homem, né? Então já tem vários textos que vai falar sobre isso. O casamento é hétero, monogâmico. E o casamento é indissolúvel. Segundo o versículo 9. O que Deus uniu, não separe o homem. Essa é a vontade de Deus, ratificada por Jesus. Jesus não sai muito dessa palavra. E a separação que existe, ele fala que é por causa da dureza do coração. Não está no texto. É a palavra de Jesus interpretando ou revelando os motivos pelo qual Moisés permitiu o divórcio. Dureza do coração. Em sua casa, os discípulos a interrogaram, né? Acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Aqui eu estava falando para os irmãos que Marcos está escrevendo para os gregos. Tanto a mulher quanto o homem, na lei do grego, podia separar. Na lei romana, podia separar. E na lei judaica, não. Você pode observar que Mateus não se refere a isso. Mateus está escrevendo para judeu. Ele só deixa o homem. Qualquer homem que deixar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. Amém? Atingimos o objetivo? Tem mais coisa, mas vamos parar por aqui. Equipe de louvor vem adorar a Deus. Irmãos, não é um assunto uníssono. Não é um assunto que tem concordância de todos os escritores. Existem homens violentos. A carta de Moisés também foi para preservar a mulher da violência física. Os comentários trabalham esse aspecto. Uma mulher que apanha do marido deve denunciá-lo e na delegacia e fazer ocorrência,
contra esse homem violento. Homem que é homem não bate mulher. Isso eu aprendi quando era criança. Depois de adulto, a gente tem que falar na igreja, porque tem dentro da igreja pessoas que se dizem crente e ousam bater na mulher. A gente tem que se converter, irmãos. Se nós temos um tipo de prática desse, temos que nos converter. Agora, existem pessoas que provocam o divórcio, provocam a infidelidade, negando relação sexual. A Bíblia diz que a mulher não pode negar a relação sexual para o homem, pagar a devida benevolência, que o homem não deve negar também para a sua mulher. O homem deve procurar a esposa, a mulher deve procurar o esposo. Ambos devem satisfazer um ao outro na relação sexual. E a Bíblia diz para que o diabo não encontre ocasião contra ele. Porque tem mulher que às vezes está com raiva do marido e dá um chá de semanas no marido sem ter relação sexual. Ou o marido também faz isso. Ontem a gente estava aprendendo lá no Homem ao Máximo, se você é homem para fazer esse curso, vem fazer o curso. A gente estava fazendo o curso ontem, essa questão do homem ao máximo. Irmãos, o sentido é amar a esposa, mesmo sem ser amado. Pastor, isso é difícil. Cristo nos amou quando a gente ainda não o amava. Você nem amava Deus, mas Cristo já te amava. O amor padrão que a Bíblia está colocando para o homem é o padrão de Jesus para a igreja. Assim como Jesus ama a sua igreja e deu a vida por ela, nós homens também temos que dar a nossa vida pela esposa. Eu já falei isso aqui alguma vez aqui. É capaz do homem dar a vida por um filho, por um cachorro, mas não pela mulher. Se morrer, é bom que eu troco. Alguns pensam assim. Mas o homem ao máximo, semelhante a Cristo, ele abre mão da vida dele e pode ser também no sentido sem ser a vida física. Abre mão de sonhos para que a mulher tenha também conquistas, para que a mulher também seja feliz, para que a mulher também tenha bênção sobre a vida dela. Algum concurso, algum curso, alguma coisa que a pessoa deseja. Colaborar para que a esposa consiga conquistar. E não ficar só, sendo aquele que é o cara, 3 anéis no dedo de formatura, e a mulher com 0. Então, incentivar um ao outro, ajudar um ao outro, vai dar outro estudo, eu vou parar aqui. Amém? Quer aprender homem ao máximo? Então venha para o curso, nós vamos abrir inscrição daqui uns dias.